Nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você algumas indicações de livros que vão fazer com que você consiga conhecer de forma um pouco mais profunda quem foi Jesus. Para mim, falar de Jesus é sempre um privilégio, eu sempre deixo muito claro que ele me salvou, transformou minha vida, eu estou aqui por conta dele. E esses livros eu pude ler ao longo dessa minha jornada de fé, dessa caminhada cristã, e através daquilo que está escrito aqui, poder também um pouquinho mais, não somente na parte teológica, mas também na parte científica, cultural, histórica, conhecer o quão grande Jesus foi. Então nós vamos aqui entrar em relatos históricos, comprovações científicas, para que você se aproxime cada vez mais de Jesus e para que você cada vez mais tenha o seu coração voltado a Ele, até mesmo porque Jesus vai muito além do texto bíblico, né? Jesus vai muito além das comprovações teológicas. Muitas pessoas às vezes questionam, né? Falam que Jesus Cristo foi um homem comum que passou pela terra e a Bíblia decidiu relatar a vida desse homem de forma mística, como se aquilo que ele tivesse vivido e feito não fosse verdade. Porém, isso é um engano. Nós temos diversas comprovações científicas, históricas, culturais que comprovam que Jesus é Cristo. Então, eu quero trazer aqui para você esses livros que vão complementar, claro, né, os textos bíblicos e vão te fazer ter uma visão cada vez mais profunda, né, cada vez mais próxima daquilo que Jesus quis nos transmitir através do seu ministério público de fé aqui na Terra. Então, o primeiro livro, claro, né, eu sei que as pessoas vão comentar, isso é a Bíblia, né, gente, não tem o que falar. Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, onde você vai ter ali relatos semelhantes, mas também com algumas diferenças, alguns milagres que aparecem em um, não aparecem em outro, parábolas, ensinamentos, a vida do nosso Senhor, do seu nascimento como homem na terra, até a sua ressurreição e a sua ascensão depois ali no início de Atos dos Apóstolos, tá? Então, se você ainda não leu, eu aconselho que você leia. Comece por Mateus, vá para Marcos, Lucas, João, faça a leitura dos evangelhos. É muito interessante porque cada autor escreve com uma característica específica. Mateus escreve para os judeus, então ele traz muito esse cuidado de apontar para Jesus como Messias. Marcos escreve para os romanos, então é um evangelho mais rápido, um evangelho de ação, com muitos milagres, né? A gente tem ali Lucas, o médico, trazendo muitas ênfases nas curas, em detalhes importantes. A gente tem o João sempre apontando para Jesus como Filho de Deus, como Deus vivo, grande eu sou, né? Inclusive tem lá as suas várias afirmações, utilizando o eu sou o pão da vida, a porta, enfim. Então, leia os 4 evangelhos para você ter esse panorama de quem Cristo foi, biblicamente falando, os relatos que estão escritos aqui. E aí depois tem mais 2 livros que vão a partir dos textos bíblicos. E aí, relatos históricos, contextos científicos e culturais, dá corpo e forma para tudo isso que você vai ler dentro dos 4 evangelhos. Tá? E o primeiro livro é Mais que um Carpinteiro, do Josh McDowell. Esse livro aqui, ele é um livro que basicamente vai contar um pouquinho da história do Josh, que é o autor, que não acreditava que Jesus Cristo tinha sido quem ele foi. Então ele questionava, né, as pessoas ali na universidade a respeito de Jesus não era filho de Deus, Jesus não era Deus, ele não realizou esses milagres, ele era alguém realmente descrente nessa questão. Até o momento que ele é desafiado, ou melhor, ele desafia um grupo de cristãos, de modo que ele iria provar cientificamente, historicamente, que tudo aquilo que Jesus falou era uma farsa. E aí ele entra numa série de estudos, numa série de pesquisas a respeito daquele assunto, e quanto mais ele estuda, mais ele tem que admitir que Jesus Cristo verdadeiramente era aquilo que a Bíblia estava dizendo. E aí ele se converte nesse processo de pesquisa, nesse processo de estudo, e ele coloca tudo aqui dentro do livro. Então você vai ver conceitos científicos, históricos, culturais, defendendo a veracidade dos evangelhos, a veracidade dos textos bíblicos e trazendo corpo além da teologia para que nós possamos perceber o quão magnífico Jesus foi. Então esse livro é excelente, fica a indicação para você. E na mesma pegada do Mais que um Carpinteiro, a gente tem aqui o Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel, que também tem um filme, tá? Esse já é um livro maior, também vem nesse mesmo contexto de desafio barra conversão. Lee Strobel era ali um jornalista investigativo, basicamente sempre pautado em provas reais, provas oculares por conta da sua profissão, alguém muito estudioso e que através da conversão da sua esposa se revolta com aquele ato, acha que tudo aquilo era uma mentira e decide dessa forma provar através de um estudo que Jesus era uma farsa, era uma invenção. E aí ele vai retratar tudo aqui dentro.
cientistas, médicos, historiadores, pesquisadores, todo mundo que ele conversou ao longo dessa pesquisa, ele vai trazer aqui e é impressionante o resultado. Assim como Josh McDowell, Lee Strobel também se converte ao cristianismo e diz: não tem como dizer que isso é uma farsa. Jesus é verdadeiramente o Cristo e tudo aquilo que está escrito nos evangelhos é verdade. Tá? Então, um estudo muito profundo que vai trazer corpo para a nossa fé e que vai nos munir também de informação além da teologia para falar a respeito de quem Jesus Cristo foi. Então, basicamente, essas são as indicações, tá? Eu acredito que são livros que valem muito a pena serem lidos e eu deixo essas indicações aqui de coração mesmo para você, tá bom? Se você já leu algum desses livros, comenta aqui abaixo. Se você tem alguma outra indicação, comenta aqui também para que a gente possa conhecer mais livros a respeito desse assunto. Eu espero que Deus abençoe sua vida, que você seja cada vez mais próximo de Jesus e que ele possa transbordar através de você para as outras pessoas, tá bom? Fica com Deus, fica com Jesus. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal Douglas Pereira. Até mais.